Alô, torcida rubro-negra! O malvadão passou o trator. Flamengo venceu a LDU com autoridade na Libertadores, jogando com raça, talento e pressão total no Maracanã. A imprensa brasileira ficou abismada com a atuação rubro-negra. Disseram que foi um massacre tático, um show à parte. Esse é o Flamengo que mete medo. Se continuar assim, o Tetra vem. Já comenta aí. Quem vai parar o Mengão? Porque tá difícil, hein? Aqui é Flamengo, porra! Então assiste esse vídeo até o fim, porque tá simplesmente imperdível. E ó, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Área pro gol, 50%. Claro que no segundo tempo diminuiu um pouco esse número, o jogo foi um pouco mais distribuído pelos setores do gramado, mas sempre ele dominado pelo Flamengo. O resumo do jogo de hoje é uma frase conhecida, né? Missão dada, missão cumprida. O Flamengo precisava vencer, e vencer por 2 gols de diferença para superar a LDU e assumir o segundo lugar do grupo. O fez. Talvez algumas pessoas esperassem uma atuação assim de goleada, uma atuação de gala, 4-0 e tal, pelo que a LDU não conseguiu fazer ofensivamente, mas o Flamengo foi um time equilibrado, porque ele deu poucas chances à LDU, criou as chances que necessitava. A LDU é uma equipe que protege muito bem a entrada da área. Era difícil entrar, por exemplo, com a Arrascaeta, que foi figura apagada no jogo, e que normalmente tem feito gols assim, tabelando, infiltrando pelo meio e finalizando. Então, quais eram os caminhos? A bola aérea, primeiro gol, escanteio. E lado de campo, segundo gol, jogada de lado de campo, de fundo, com o Alexandro, cruzamento, e aí o gol finalizado pela faixa central, mas criado pela esquerda. E o Flamengo conseguiu construir diante de uma defesa sólida, mas de um ataque inoperante, também porque o Flamengo defendeu bem. Era isso, na medida para o que precisava. Não teve excessos, não teve show, não teve espetáculo, mas teve um jogo completamente controlado. Mesmo assim, né, Birner, se a gente parar para pensar nos outros jogos do Flamengo na Libertadores, os 2 jogos contra o Córdoba, o jogo contra a LDU lá fora, o jogo contra o Tátira, né, aquele 1-0, que eu acho que pode ser a melhor exibição do Flamengo nessa Libertadores até agora, hein, Birner? Tudo bem? Não sei se você concorda ou não. Tudo bem, William? Boa noite para você, para o Eugênio, Jean, André Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Você, ontem, no Linha de Passe, ou não lembro se na edição de segunda-feira, dizia que o Flamengo não havia estreado na Libertadores. Isso, agora estreou. Nossa. Perfeito. E como? O Flamengo só não conseguiu a goleada e resolveu o jogo no primeiro tempo por gols perdidos, né? Porque no final das contas esmagou o adversário com a saída de bola, pressionou por todos os lados. Pedro no banco, lembrar a escolha do treinador inesperada, que o noticiário já havia adiantado, mas quando a gente olha o time ideal do Flamengo, a gente não imagina o time sem o Pedro, mas com o Pedro no banco hoje para ter muita velocidade e talvez mais mobilidade do centroavante. Talvez tenha sido essa a razão do Felipe ter escolhido o Bruno Henrique para jogar mais adiantado. Sabia que ia ter uma linha de 5 LDU, podia ser uma linha de 3, mas acaba sendo uma linha de 4, porque na frente da linha de 5, porque o Flamengo vai esmagando a LDU, que fica no seu campo de defesa, se defendendo, sabe lá Deus como, toma um gol rapidamente, numa senhora cabeçada perfeita, tira a bola do goleiro, e aí o jogo foi fácil para o Flamengo. Ele só não foi mais tranquilo. O Flamengo, diante de tudo que construiu, demorou para fazer o segundo gol. Sim. Mas o que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível, dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá. Boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Assim, se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora, com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo, leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer. 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos.
tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer. Acho que está invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Tá atrás do Flamengo. Só vamos a LDU é a terceira colocada. Isso. Deportivo Táchira esquece. Já ele foi. tem 5 derrotas em 5 jogos. Então, Terá a sexta. como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que está aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Táchira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim... Engraçado, eu não vi tão confortável. Eu senti ele inseguro em alguns momentos, porque do jeito que ele estava colocado em campo, ele normalmente ele poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente. Diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes eles ficavam um pouco pelo caminho. A bola passava por eles pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas... eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais, ele deve jogar mais, e para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem, ele está salvando a fase de grupos, mas ainda tem um jogo para fazer. Jogadores na saída agora do gramado, e daqui a pouco vamos ver o Drek Fury. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então fomos bem intensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário. Isso que é o mais importante, uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Não acabou. Não acabou. Temos agora o Clássico, né? Domingo, depois outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre o mais importante. Então o jogo de domingo é o mais importante, aí depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma parte de cada vez vai dar certo. Obrigado. Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação, né? De estar jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas... Não queríamos entrar pressionados agora no final, sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter, mas encaramos com o final. E esse time quando entra para jogar uma final é outro nível, entra muito ligado, muito competindo muito, e a torcida se vê muito na gente assim, e aí eles vêm junto, e aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro, principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos. Foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderíamos ter feito mais gols ali, ter deixado talvez mais tranquilo. Mas o jogo é isso, o Libertadores é isso. Às vezes é mais complicado do que a gente acha. Mais feliz pela vitória e agora temos mais um trabalho a fazer em casa contra o Táchira para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Léo. Muito bem. André, com as necessidades para o jogo de hoje do Felipe Luiz, aí eu falo que ele teve que fazer no meio campo, tinha perdido o Pulgar, a opção de preservar um pouquinho o Pedro também, jogou no final de semana contra o Bahia, e aí sem o Plata ainda, e com as peças que ele foi utilizando, claro que não são desfalques numerosos e tudo, mas aí a gente pode entrar um pouquinho na conversa, que a gente sempre fica oscilando nesse papo, né? Às vezes o Flamengo entra com peças alternativas, com peças do banco, e não vai tão bem. A gente fala, pô, mas será que esse elenco está sendo superestimado? Aí hoje o Flamengo faz isso, se dá bem a gente fala, não, peraí, hoje provou que tem elenco. Mas aí talvez a gente esteja fazendo, boa noite a todos, boa noite William, um abraço ao pessoal em casa, essa análise de trás para frente com base no resultado e aquilo que foi o final da noite em que o Flamengo poderia ter se colocado numa situação inimaginável quando esses grupos da Libertadores foram definidos. Eu tenho certeza que muito pouca gente pensou que haveria uma noite no Maracanã e que o Flamengo não poderia deixar de ganhar uma partida na fase de grupos, né? E eu acho que sem dúvida foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores, desde a vitória fora de casa na estreia, quando o time foi criticado pelo Felipe Luiz na entrevista depois do jogo, e ali naquele momento a gente falou, não, a coisa está começando, o jogo fora de casa, mas o Flamengo ganhou. A gente achava que o Flamengo ia zerar o grupo, como o Palmeiras vai fazer, né? Como deu mais um passo para fazer, vencendo hoje aqui em São Paulo e com pouquíssimo esforço. Mas diante das circunstâncias, eu achei que o Flamengo, independentemente da escalação,
administrou muito bem essa situação de praticamente estar disputando uma final na noite de hoje, né? A coisa da tensão, a presença do torcedor querendo ver o mais rápido possível o Flamengo cumprindo o seu objetivo. A minha impressão é que se o Felipe Luiz pudesse escrever o jogo de hoje da maneira como ele gostaria, ele só teria feito um comentário a respeito de mais um gol, para o Flamengo com mais tranquilidade. Ter tido mais tranquilidade para fechar o jogo, mais um gol no início, com 10 minutos, para colocar o time numa posição que ele está acostumado, né? A grande diferença das atuações últimas de hoje para as últimas é que o Flamengo conseguiu fazer mais um gol. Até falando de Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, fez um gol, mas deveria ter se colocado numa posição melhor, não conseguiu, não fez falta. Na Libertadores, fez falta. Hoje o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol no segundo tempo e as coisas terminaram bem. Agora depende de uma vitória simples para passar à próxima fase, aquilo que praticamente todo mundo tinha convicção de que iria acontecer sem grandes dramas, mas vai ter acontecido com um pouco de drama, pelo fato da noite de hoje ter existido e não ter sido apenas uma partida para cumprir tabela. O drama foi prévio, né, André? Foi prévio, não foi porque não assim, foi no jogo. O gol aos 10 minutos também acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir, eu acho que tem coisa para discutir. Você falou preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje. Por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Foi. Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim. Assim, sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo, porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Biner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. O Bruno Henrique não é o centroavante. Então ele pode o Pedro pode fazer uma parede. Tô olhando, tá dando 57-43. Mas vamos lá. Total de passes trocados, 539 do Flamengo, 327 da LDU. Passes certos, 85% do Flamengo, 81% da LDU. Finalizações, 14 do Flamengo, 2 da LDU. No gol, 5 do Flamengo, nenhuma da LDU. A gente vai trocar a página aqui para vocês acompanharem. Impedimentos, 3 do Flamengo, 2 da LDU, 10-1 em escanteios. Desarmes, 9-11, faltas cometidas, 16 do Flamengo, 18, número alto até de faltas, né? Acho que tem muita relação também com a pressão que o Flamengo fazia. Tenta roubar, não consegue e faz a falta. Tem uma possibilidade de escapar para você não ceder muito campo atrás, faz a falta. Cartões amarelos, 1 do Flamengo, 4 da LDU. Mas como você vinha dizendo, né, Mansur? O Flamengo teve muito volume os dois. Acho que pouca criação de chances mais claras. Os dois serviços de estatística que eu consultei aqui, um dá 62 e outro dá 63% de posse, você viu 57%. Sempre essas coletas de dados, elas não vão ser exatas, mas enfim, para esse nível de posse, esse tempo que o jogo fica no campo de ataque, 15 finalizações, 14 finalizações, não são tantas assim, fora os gols, que você levanta da cadeira e fala, o gol vai sair a qualquer momento, né? Não são tão limpas em circunstâncias... Tira aquele da galera, né? E muitas jogadas em que perto do último passe tem o time comete o erro que acaba tendo mais situação perigosa de gol do que propriamente uma finalização perigosa de gol. Tem muitas situações que se criam e que ela não se converte numa finalização tão clara, porque existe o erro antes do último passe, antes até de finalizar. Esse é um ponto que está acompanhando o Flamengo. De fato, assim, tem informações que o Flamengo leva a campo em alguns jogos que, historicamente, esses jogadores na carreira têm pouco gol.
O que seria uma exceção, por exemplo, é o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique já está num momento da carreira mais adiantado, que ele não está no pico dele de rendimento, não está no topo. E hoje também não conseguiu fazer um bom jogo com bola, né? Sem bola ajudou muito, com bola conseguiu criar pouca coisa. E acho assim, ele é muito importante, hoje foi importante, por exemplo, na pressão. Ele participou ativamente da pressão mais uma vez, não é o primeiro jogo que ele faz isso. Agora, quando você pensa na movimentação de um 9... quando o time tem bola para atacar, gerar situações, atacar qual momento, onde se posicionar, o jogo de costas quando é preciso, se colocar numa posição que dê uma boa opção de passe, de assistência. Aí não é a especialidade dele, ele é um outro tipo de... Ele é um jogador que quase sempre foi de atacar a área, né? Bem a parte final mesmo, né, cara? Porque o de você receber a bola também vai muito da sua leitura de jogo e você saber se posicionar, né? Saber se movimentar no momento certo, né? E quando você pode ver o Arrasca não vai tão bem, para ele também ou para qualquer 9 que tá ali, se prejudica. Lógico que se ele fosse um cara de bola no pé, ele poderia aparecer um pouco mais no jogo, mas também não teria, às vezes, tanta chance de gol. Uma bola não tão bem cruzada, que não chegou boa para ele, um lançamento ou ali numa parte mais curta ou no mais longa que também, que ele foi no espaço ou tinha o desenho do espaço e a bola não foi boa para ele. Então esse cara, ele depende um pouco mais dessa estrutura atrás, dessa característica do Bruno, para poder pegar e participar mais com a bola. A gente vai voltar a falar de Flamengo daqui a pouquinho, né? Quando ouvimos a entrevista coletiva do Felipe Luiz, quem sabe para explicar a questão do Pedro, Exato. né? O Mansur está curioso para saber, todos nós estamos, sobre o porquê do Pedro ter ficado no banco de reservas. Um último ponto rápido, assim. Tudo isso que a gente fala sobre questões do ataque, de fazer mais gol, do aproveitamento, assim, tudo isso são reparos num time que é muito forte. A gente não está aqui dizendo que o Flamengo jogou mal, que o Flamengo não tem condição. Ao contrário. Aliás, o trabalho tático do Flamengo é de muito alto nível, né? Porque a forma como o Flamengo domina adversários sistematicamente, tem volume, se coloca perto da área, ela é muito, muito notável, assim, muito, muito forte. São questões que quando você chega para decidir campeonatos, para decidir esses pequenos detalhes, às vezes é o que pode fazer. O pessoal às vezes está em casa, que eles podem mandar mensagem, né, na hashtag troca de passe. Nós aqui, pelo menos, não temos perfil de ser dono da razão, certo? E entretenimento, pô, dá sua opinião, né? Nós estamos aqui para dar nossa opinião, enfim, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, e é para gerar coisas mesmo, para que a gente possa refletir. E o que é o futebol? O que você viu hoje? É isso, pô, aqui, ó, a hashtag tá na tela aí. Eu vou aproveitar e vou ler algumas aqui. Um segundinho, ó, e rapidinho, ó. João Andrade diz, olha só, o Felipe Luiz tem medo de colocar jogadores com pouca idade como titular? Se o Lamine Yamal jogasse no Flamengo, com certeza seria reserva. Ô, louco. O Fernando Garcês... Mas quem ele quer que coloque? Qual o jogador que ele escolhe? Eu não sei, deve estar falando, por exemplo, de Matheus Araújo, de Matheus Gonçalves, de Everton Às vezes Araújo. não especificamente de algum nome, porque tem pouca opção, mas é mais porque hoje joga e a maioria que tem já é mais experiente. O Fernando Garcês diz, boa noite, se o Flamengo fosse do grupo do Internacional... Tenho certeza que o Flamengo teria dificuldades no grupo. Portanto, dá uma segurada. Um grande abraço a todos, em especial ao Super Alex. O Gustavo Xavier diz, estão falando de Flamengo. Por acaso o Ancelotti conhece o Wesley, Léo Ortiz, Gerson e Pedro? Um abraço de Ribeirão Preto. Vai começar a conhecer agora, se não conhecia, né? Que ele vai começar a conhecer. O Helder Santos, vitória para dar moral, mas o Flamengo jogou sem salto alto, sem a soberba, vamos ganhar quando quisermos. Bruno Henrique muito mal, Felipe precisa dar mais oportunidades para a base. Felipe Luiz, por favor, esclareça essa história do Pedro, vamos nessa. Bom, primeiro dizer que o Gerson é um jogador que se sacrifica muito pela equipe, E mesmo nos jogos que vocês podem ter visto ele abaixo, por exemplo, né, que foi cobrado na altitude no jogo contra a LDU, é o jogador que mais correu. Foi o jogador que mais se sacrifica, porque muitas vezes, como eu falei, ele tem que pressionar o atacante, o zagueiro, e depois voltar para ajudar o Wesley baixo. E ele corre muito, se sacrifica muito pela equipe. E ele nos dá uma possibilidade a ganhar o meio-campo de uma forma puramente qualitativa. Então, aonde ele joga, se ele jogar na meia, jogar de volante, ele é um jogador muito determinante, muito importante para mim. Hoje, com os desfalques que a gente teve, ele acabou jogando nessa posição de volante e não estava já tão acostumado, fazia tempo que ele não jogava aí, desde o Carioca, se eu não me engano, mas é um jogador que eu sei que posso contar com ele em qualquer posição. E com o Nico, como eles treinam juntos, né? Ele, o Everton, Ala, Eric, então eles têm as dinâmicas e eles se sentem bem e performam. Eu estou muito feliz porque hoje
o jogo do Gerson, o sacrifício do Gerson foi recompensado e merece ser elogiado. Felipe aqui, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete Pinto. Ainda falando sobre mudanças, né? O Pedro iniciou o jogo no banco. E eu queria ouvir de você, que é o comandante da equipe, o motivo dele ter começado no banco, porque no campo das especulações a gente fala sobre esquema tático, controle de minutagem, que ele pode ter algum problema físico em virtude da grave lesão que ele teve. Então, eu queria saber de você por que dessa escolha de não começar com o Pedro. Bom, o Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas, como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente, ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com um modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota. E depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, sei que ele é o melhor, e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então, só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível e estar disponível para ajudar a equipe. Mas, enquanto isso, continuar trabalhando. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Rapidinho, só para pedir para você completar essa questão do Pedro, você enxerga que é possível o Pedro e o Arrascaeta jogarem juntos e o Flamengo pressionar o adversário, como você gosta que a equipe pressione, né? Queria que você explicasse isso. E, rapidinho, só para completar, queria que falasse da situação do Gonzalo Plata, né? Porque ele está com edema ósseo. Ele acabou jogando aquele jogo lá contra o Botafogo da Paraíba. Foi alguma questão de erro de planejamento? Ou ele estava bem e depois piorou? Enfim, ele perde aí os próximos jogos? Bom, a questão se eles podem jogar junto, obviamente que eles podem jogar junto. Eles jogaram em 2022, fomos campeões juntos com o Gabi na equipe, jogaram juntos agora esses jogos, e o que nós temos que ver é como o Arrasca está correndo, como o Arrasca está fisicamente na melhor forma que eu vi nos últimos 5 ou 6 anos. E o Pedro precisa chegar nessa forma. A hora que o Pedro chegar na forma física ideal, no seu 100%, ele vai nos dar para a equipe o que a equipe precisa. E todo mundo pode fazer. Todo mundo. Só precisamos que ele esteja do mesmo nível físico que os seus companheiros no dia a dia. E, desculpa que... O Plata. O Plata teve um edema ósseo, um gesto estranho no joelho contra o Vasco, e teve um edema ósseo e ele teve muita dor nessa primeira semana, viajou para LDU, não conseguiu jogar, conseguiu se recuperar e a dor dele melhorou toda. Então teve minutos contra o Botafogo, foi espetacular como ele jogou, mas voltou a ter dor. E o joelho é um tema muito delicado, uma coisa que pode perdurar para a vida dele, e realmente ele está com dor, ele não está conseguindo performar, ele está muito frustrado. É um cara que ama treinar, um cara super alegre, feliz e divertido, e hoje a gente vê quando ele está na maca que ele está triste, né? Então precisamos que ele se recupere o antes possível, porque sabemos do importante que é esse jogador para a gente. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Parabéns pela vitória. Obrigado. Felipe, eu queria te perguntar sobre o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, que agora faz parte da comissão permanente do clube. Como que vem sendo esses primeiros dias com ele? Como foi a escolha do Rodrigo Caio para compor a comissão? E, embora, né, ele não faça exatamente a mesma função que o Daniel fazia, né, que era a questão de bolas paradas, tem muita gente nas redes sociais relembrando o gol do Léo Ortiz de hoje com o
gol que o Rodrigo Caio fez contra o Grêmio, na Libertadores de 19. Queria saber se essas jogadas aéreas aí tem alguma coisa a ver com a chegada do Rodrigo Caio ou não, ou ele não tem nenhuma relação com isso. Obrigado. Bom, primeiro agradecer o Alegria, o Daniel Alegria, que começou comigo, estava comigo desde o começo, né, no Sub-17, me acompanhou toda essa trajetória, subiu comigo aqui profissional, me ajudou muito, mas eu entendia que precisava uma mudança. Comentei com o Boto sobre essa mudança na comissão e de um perfil diferente, de uma pessoa diferente, e como vocês bem imaginam, eu e o Boto conversamos todos os dias, horas e horas e horas sobre tudo. É um cara que ama falar de futebol e tá comigo, com os treinadores que ele trabalhou. E eu também gosto de perguntar muitas coisas para ele, sou muito inquieto e ele até liga para outros treinadores para eu perguntar coisas de tática. Então a gente se ajuda muito e ele me deu alguma opinião e alguns nomes, né, para poder completar essa vaga. Obviamente, quando eu escutei o nome do Rodrigo, já aprovei na hora, porque eu conheço a pessoa, o caráter e o profissional que ele pode ser. Ainda é novo, tem muito a aprender e veio para somar na parte do clube, né? Então estamos felizes com a sua chegada. Tem um impacto grande, né? Os jogadores respeitam muito uma pessoa íntegra como o Rodrigo e com a história que ele tem, e sim, está ajudando também na bola parada, junto com o Marcinho, junto com os nossos analistas. Então todas as jogadas de bola parada foram preparadas e treinadas. Às vezes acontecem gols, às vezes não. Também fizemos gol com alegria, não porque mudamos que fizemos gols, né? Mas eu sentia que precisava dessa troca e, como eu te falei, o importante é agradecer o Alegria aqui. Okay. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. A lesão do Pulgar fez com que você precisasse... A lesão do Pulgar e também do Ala fez com que você precisasse puxar um pouquinho o Gerson, e aí você formou a dupla ali do Gerson com o De La Cruz. Uma dupla que funcionou bem, né? Pelo meu entendimento, seu entendimento também. E lá na ponta direita você acabou jogando o Luiz Araújo. E com a lesão do Plata, em mais alguns jogos a gente vai precisar ver outro ponta direita por ali, sem ser, obviamente, o Plata. E com o Luiz Araújo na direita e o Gerson mais de volante, você entende que essa opção ela pode ser usada mais vezes? É uma opção que você pensa usar com frequência? Ou você prefere mesmo deixar o Gerson ali na meia direita e usar um outro volante? Eu sempre penso em escolher os melhores para poder montar um plano de jogo onde eu possa machucar o adversário. O Luiz tem uma coisa que é muito boa, que ele tem gol, ele tem assistência, ele gera esse perigo quando ele chega perto da área, né? Então ele nos dá outras coisas com suas características para a equipe. Então eu sempre, quando eu vou analisar um adversário, e agora mesmo pela falta dos volantes, nem duvidei em colocar o Luiz pela forma que ele entrou no último jogo com 10 minutos. Falei para ele, orgulhoso que eu me sentia dele depois de ter ficado vários jogos no banco. E entrou, 10 minutos não, no minuto 10 contra o Bahia. E correu de uma forma assim muito bonita. O que ele fez no jogo contra o Bahia foi para mim impressionante. Falei para ele que eu fiquei orgulhoso dele. E o futebol ele devolve. Um cara que treina todo dia do jeito que ele treina, um cara que quer, que se incomoda quando não tá, quando erra e quer melhorar e quer evoluir, o futebol devolve. E hoje devolveu com um gol, mais uma grande atuação. Então o Luiz sempre vai ser uma peça onde eu sei que eu posso começar com ele, sei que eu posso colocar no segundo tempo, e o campo fala, né? Tem jogadores que, como eu falei, batem na porta e vão jogar mais, depois os momentos de cada um vão dizendo se merecem estar no campo ou não. Felipe, aqui, boa noite. Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Felipe, a meu ver, o Michael não tem deixado de lutar, hora nenhuma, jogo nenhum, toda a participação dele, não vejo faltar luta ao Michael. Agora, algumas tomadas de decisão eu acho que têm sido equivocadas e a torcida já cobra bastante. O Michael, eu vi que no momento em que ele deixou o campo hoje, você deu um abraço longo no Michael, não sei se falou alguma coisa, eu estava longe, não consegui ver. Como fazer para tornar o Michael, de fato, aquela peça importante que o torcedor tanto pediu, inclusive o retorno na temporada passada,
E essa é uma das funções do treinador, recuperar jogadores que não estão dando aquilo que o torcedor entende que pode ser melhor. Obrigado e parabéns. Obrigado. Eu penso sempre em uma frase que define, né? Ninguém é mais importante que a equipe. Todo mundo tem que se sacrificar pela equipe e a equipe vence dessa forma, ou está mais perto de vencer dessa forma. Hoje o Michael, o Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta, o Luiz, jogadores de frente não deixaram em nenhum momento a LDU jogar. Não deixaram. Eles não conseguiram passar do meio campo no primeiro tempo. E é um time que, se você ver, você estudar, eles jogam como jogaram no segundo tempo aqui, né? Então, é um jogador, o Michel é um jogador que dá tudo o que tem pela equipe. E sempre que eu escutei os torcedores falarem, queremos raça, queremos gente que corre quando não der na bola, vai na vontade, ele tem tudo isso. E ele começou o jogo muito bem. E aí, nas primeiras decisões, a gente sabe que a torcida está esperando. E aí começam a pegar no pé, ele acabou ficando mais nervoso. Mas não temos que esquecer o que o lateral direito do LDU sofreu com ele, e tanto é que foi substituído, por causa que o Michael machucou muito aquele lado deles ali. Depois falta o terço final, falta o último passe, falta essa tomada de decisão. Sim, ele sabe, ele treina, ele é o cara que mais fica fazendo complemento todo dia, e a hora que a bola entrar ou que ele conseguir se soltar um pouco mais nesse aspecto, ele tem, porque em 2021 ele fez 15 gols, se eu não me engano, 12 gols, ele quase foi artilheiro do brasileiro aqui naquele ano. Então eu tenho que tentar também ajudar ele a recuperar isso aí, que é um jogador que deixa tudo que tem pelo Flamengo.